Hoje o tema que a gente vai refletir é respeito a crenças alheias. Um tema que é muito pertinente na atualidade, que vai falar um pouco sobre essa questão da diversidade das religiões, a diversidade das crenças. E a gente vai falar, né, um pouco sobre alguns pontos que eu coloquei aqui. Primeiro ponto que a gente vai falar é sobre o posicionamento de Jesus sobre as crenças alheias. Além do posicionamento de Jesus, vamos falar também sobre o Espiritismo. O que é que o Espiritismo fala diante das pessoas que têm crenças diferentes das nossas crenças, que pensam diferente da gente, que têm religião diferente, aquelas pessoas que não têm religião. O que é que o Espiritismo... Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente vai falar é sobre a questão do preconceito e a discriminação com outras crenças. Por que é que existe, infelizmente, pessoas que têm preconceito e discriminação com pessoas que pensam diferente da gente? Pessoas até dentro do próprio segmento cristão, que ficam brigando entre si para saber quem é que está com a verdade. E a gente vai ver que essa verdade, ela está em todas, né? Em todas as religiões tem um pouco dessa verdade. A gente vai falar sobre a questão do preconceito, a discriminação com outras crenças. E a gente vai falar também sobre a questão do respeito e liberdade de consciência com outras crenças. Basicamente a gente vai falar sobre esses três pontos aqui. O posicionamento de Jesus, o posicionamento do Espiritismo. Tá travando aí, tá? Maricélia, tá travando? Posicionamento de Jesus, posicionamento do Espiritismo, a questão do respeito, da discriminação e do respeito com a liberdade de consciência de outras crenças. Basicamente a gente vai falar sobre todos esses temas. É muita coisa interessante. A Erika tá dizendo aí que é um tema muito bem escolhido. Tá travando aí, tá? Tá travando aí. Erika tá travando, tá não, né? Pronto, a gente basicamente vai falar sobre isso. Para a gente falar sobre esse tema, basicamente eu vou utilizar como referência dois livros. O livro dos Espíritos. No livro dos Espíritos, a gente vai estar com alguns pontos aqui, certo? Sendo tratados, por exemplo, a questão 839 até a questão 842 do livro dos Espíritos. Quem quiser compreender um pouco mais sobre a questão de crenças alheias, de respeito a outras crenças, no livro dos Espíritos fala sobre isso, nessas questões 839 a 842. Isso do livro dos Espíritos, que é um dos livros que eu utilizei para a gente fazer essa explanação. A segunda referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho codificado por Allan Kardec, no capítulo 13, versículos não, eu estou confundindo, item 20, certo? E basicamente item 17, item 13, item 25 e item 11. São alguns itens que eu peguei que falam sobre alheias e de respeito a crenças alheias. A gente vai começar, meus amigos, minhas amigas, por uma mensagem que fala sobre esse tema, que dá uma abertura para reflexão sobre esse tema, sobre a questão da beneficência exclusiva. Aquelas pessoas que acham que a sua verdade é a única verdade, é exclusiva. A sua religião é exclusiva, ela é melhor do que todas as religiões. E tem uma mensagem espiritual que vai falar sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem do Espírito de São Luís, que foi psicografada pelos médiuns da época no ano de 1860, já faz um bom tempo. Essa mensagem, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, o item 13 e o item 20. Do item 13 ao item 20, que fala sobre um tema importante, que é a beneficência exclusiva, certo? A prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, que se isso é exclusividade só de uma ou outra religião, né? Aí o Espírito de São Luís, ele descreve, ele narra sobre esse tema a partir de uma perguntinha bem simples. A perguntinha é, prestem atenção, uma pergunta bem interessante. É acertada a praticado exclusivamente entre pessoas da mesma opinião? Ou seja, você, meu querido e minha querida amiga, só faz o bem para aquela pessoa que tem a mesma crença que você, a mesma pessoa, pessoas que são espíritas. Eu só faço bem para as pessoas que são católicas, eu só faço bem para as pessoas que são budistas, né? Olha só que pergunta interessante.
porque vai incidir justamente nesse ponto das crenças alheias, né? Eu, é perguntado, devo fazer o bem somente para aquelas pessoas que têm a mesma crença que eu? Olha só que pergunta interessante. Essa pergunta naquela época, desde aquela época já vinham se questionando, porque existem muitas pessoas de vários segmentos que só faz a caridade para aquelas pessoas que são do seu círculozinho religioso. Vânia está dizendo fazer o bem sem olhar a quem? Fazer o bem sem olhar a quem? Jesus fala sobre isso, né, minha irmã Vânia? Fazer o bem, a caridade é essa. Mas olha só o que o Espírito de São Luís está dizendo. Eu devo fazer o bem somente para aquela pessoa que é da minha religião. Olha só, e isso serve para a gente? Eu pergunto, isso acontece hoje em dia? Acontece. Tanto serve para a gente refletir, como acontece hoje em dia. E olha só o que é que o Espírito de São Luís ele diz. Não. É o que Vânia está colocando aí, é o que Érica está dizendo aí. Não, a gente não deve fazer a caridade, a beneficência, o bem, praticar a virtude somente para aquelas pessoas da minha religião. Ele diz assim, não, porquanto precisamente o espírito, olha só o termo que ele usa, o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido. O espírito de seita e de partido precisa ser abolido. Uma vez que o próprio Jesus ele vai dizer que um dia não vai existir templo de pedra, mas vai vir você vai estar em espírito e em verdade praticando o evangelho de Jesus. E ele diz, olha, a gente precisa abolir o espírito de seita e de partido. Boa noite, minha amiga Maria Amor. Visto, segundo o Espírito de São Luís, que todos nós somos irmãos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. A religião não vai determinar se você é melhor do que ninguém. Ou seja, a caridade, o bem a gente deve praticar com pessoas da nossa religião e das religiões que não são referentes às nossas crenças, porque nós acreditamos em determinadas crenças, não quer dizer que eu não vou ajudar uma pessoa que é de outra crença. Eu digo isso porque muitas vezes pode as pessoas achar que nesse sentimento de seita se fechar para os outros, para as outras pessoas e não querer ajudar. E o Espírito de São Luís ele segue na mensagem espiritual, diz assim: obedeceria o cristão porventura ao preceito de Jesus, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Aí ele questiona, uma pessoa que não segue os seus preceitos, é certo a gente estar repelindo ele como ser desgraçado, como ser que é pior do que a gente? Ele está dizendo que não, porque o verdadeiro cristão não deveria fazer isso. Se ele segue na mensagem, dizendo uma coisa bem interessante, ele diz: socorra-o, como o bom samaritano fez. Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à sua consciência, porque você fazendo a caridade, a sua consciência ela vai cobrar de você, se você está certo ou errado. Se você não fez a caridade, também a consciência vai cobrar. E ele diz: pois, se for um inimigo de religião, esse será o meio de conseguir que ele o ame. Repelindo, você faria que ele o odiasse. A gente precisa de um sentimento de união e não de ódio entre as pessoas que creem de forma diferente. Érica está dizendo aí que tudo começa com respeito e amor, porque nós somos iguais. Nessa linha de pensamento, meus queridos e minhas queridas amigas, nos remete a uma outra lição que nós falamos essa semana aqui. Maria Amor está dizendo aqui que devemos fazer o bem sem olhar a quem. É verdade, aqui no Instagram, Maria Amor também repetiu essa mesma frase que tu colocou, acho que foi Vânia Ribeiro. Ela falou a mesma frase aqui, ó, Instagram e Facebook. Essa semana, aliás, semana passada, eu fiz uma live aqui falando sobre as características do homem de bem. O homem de bem não é o cidadão de bem, esse cidadão fala por aí, mas é o homem de bem ou a mulher de bem, aquela pessoa que tem as características de uma pessoa ética, certo? No item 17, no item 3, capítulo 17, ele traz uma referência também com relação ao homem de bem, referente às suas crenças. A irmã Simone está dizendo que indefere a crença ou religião, todos somos filhos de Deus, ele é caridade e amor. É verdade, minha amiga Simone. Nessa mensagem do livro dos Espíritos de Allan Kardec, que fala o homem de bem, que é o item 7, capítulo 17,
que semana passada eu falei, uma das características do homem e da mulher de bem, do ser ético, do ser espiritual, é justamente o respeito que nós precisamos ter com as crenças sinceras e as convicções dos outros. É uma das características. A pessoa de bem, o cidadão ético, ele não fica nem amaldiçoando as pessoas por não ter a mesma religião que você, por não pensar diferente que você, por não ter convicções diferentes de você. A gente tem que ter o mínimo que a gente precisa ter, que é o respeito. E a gente está em tempos, meus queridos e queridas irmãs, que há necessidade de você ter respeito à diversidade. A gente tem um plano, um planeta Terra aqui, que várias e várias criaturas são diferentes uns dos outros. Você não vai encontrar uma pessoa que igual a outra. Mesmo aquela pessoa que, por exemplo, é gêmeo um do outro, você não tem as características totais iguais. Um vai ser diferente do outro, porque são seres criados por Deus diferentes. E que bom que tem essa diferença. A irmã Vânia está dizendo aí que a caridade também não tem preço. Um ajuda o próximo e não deve esperar algo em troca. É simplesmente prestar o auxílio necessário. É verdade. Érica está dizendo, por isso sempre te admirei. Você nos faz refletir sobre a forma coerente sobre os diversos temas. Obrigado, minha irmã Érica. Simone também está falando sobre a questão do amor, da caridade. E olha só, uma das características justamente do homem e da mulher de bem é justamente essa, é saber respeitar a crença, as convicções, as opiniões dos outros. Porque uma pessoa que não respeita as opiniões dos outros, segundo o Espiritismo, é bom dizer, o Espiritismo que está aqui, o Evangelho segundo o Espírito, é uma pessoa de bem. Uma pessoa de bem respeita o outro. Independente que o outro pense diferente, não é obrigado eu concordar com o outro, mas é importante que eu respeite o que o outro pensa de diferente. O irmão Valmor está dizendo aí que imagine uma família como a minha, onde Valmor está dizendo que o pai dele era ateu, a irmã era candomblessista, irmãos e sobrinhos evangélicos, protestantes, todo mundo tem uma religião diferente. Imagine se não soubesse conviver, como o irmão Valmor está dizendo, cada um numa religião diferente. Tem que ter respeito. E só reiterando, o homem e a mulher de bem, uma das características é respeito com as crenças alheias, com as convicções. Se você quer ver melhor, vá lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, versículo 3, que fala justamente por isso. E a gente vive num tempo que a gente não pode estar desrespeitando as pessoas por não acreditar nas coisas que a gente acredita. A gente tem que ter respeito por essas pessoas, até por aquelas pessoas que não dizem não acreditar em Deus. Até por elas. Eu vou dizer para vocês, eu já disse aqui hoje, mas eu repito, eu conheço pessoas que têm uma convicção ateísta, que são melhores do que gente religiosa, que vive dentro de igreja. Conheço. Gente muito melhor. Agora isso não quer dizer que é uma regra, né? Uma regra, mas eu conheço. Conheço católicos bons, católicos não tão bons, evangélicos bons, não tão bons, espíritas bons, espíritas que não vale um real, como diz no popular. E aí vai indo, candomblessistas bons, não tão bons. Ou seja, não é a religião que não presta. São as pessoas que distorcem os princípios religiosos e muitas vezes não respeitam os seus princípios básicos da religião, que é o amor, que é o respeito com o outro, né? E o Evangelho do segundo o Espiritismo fala sobre isso. Nesse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, referente a Jesus, que eu falei, e Jesus? A gente tem sempre que perguntar, o que é que Jesus faria se ele se portasse diante de uma pessoa que não acreditava na sua palavra? Vocês já pensaram nisso? Uma pessoa, como é que Jesus ele se comportaria? Eu ia falar isso, irmão Humberto Alves, não é religião, são as pessoas, velho, tá dizendo aí. Como é que Jesus ele se comportaria diante daquele que não acreditava na sua palavra? Vocês acham que isso aconteceu na época de Jesus? Isso aconteceu. Ele lidar com pessoas que estavam em volta dele, olhar para Jesus e dizer, é doido. O que ele está falando não tem nada a ver. Isso é um bobão. Ele teve. E olha só que coisa interessante. No Evangelho segundo o Espiritismo faz uma referência a essa época de Jesus. Que a postura de Jesus diante das pessoas, ele respeitava, ele não obrigava ninguém a seguir. Ninguém. Ele conseguia converter as pessoas através do amor. Ele conseguia converter as pessoas através do exemplo. Boa noite, Tatiana. O amor está dizendo que precisamos entender que é um processo que leva muito tempo, é verdade. E hoje o pessoal está
afiada aí. Que bom, viu? Que hoje está muito interativo aí. O pessoal está colocando as opiniões aí. Pode colocar, viu? Érica está dizendo que cada um tem a sua essência, certo? Que bom, meus irmãos. Então, todo mundo aí, ó, colocando sua opinião. Agora vamos voltar para a questão de Jesus. Sempre a gente tem que perguntar como é que Jesus agiria diante daquela pessoa que não acredita no que eu acredito. Ele fez isso. Ele respeitou todas as pessoas, mesmo aquelas que não acreditavam nela. Olha só. Quanto aos que não os quiseram receber, isso aconteceu aqui, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquelas pessoas que não quiseram receber Jesus, aquelas pessoas que não quiseram ouvir Jesus, ele fez uma recomendação. E a recomendação ele fez aos apóstolos. E ele disse assim, que não amaldiçoasse. Não amaldiçoasse aquelas pessoas porque não acreditavam naquela palavra que ele estava trazendo. Até porque Jesus, como ser iluminado, como ser espiritual de luz, ele sabia que muitas daquelas pessoas não tinham ainda abertura para determinados tipos de conhecimento. E que ia chegar o tempo que elas iriam ter, em outras encarnações possivelmente. Muitas pessoas que naquela época não tiveram a oportunidade de compreender a mensagem de Jesus, depois vieram compreender essa mensagem. E outros ainda estão agora aqui, sem compreender a mensagem, ainda exercitando essa mensagem de Jesus. Jesus fala, ele falou para os seus apóstolos, não amaldiçoe ninguém. Se você chegar numa cidade, se você chegar num local, for falar sobre a palavra de Jesus, a pessoa não quiser, não amaldiçoe, não recrimine, não vá brigar com a pessoa. Por quê? Porque, segundo o Evangelho de Jesus, você não conquista as pessoas pela violência, nem pelo constrangimento. Você conquista as pessoas pelo que Jesus fazia, pelo amor e pelo exemplo. Se vocês querem ver isso aqui, vá lá no Novo Testamento. Jesus, ele agia dessa forma. Quando pedia para os seus discípulos, ou seus apóstolos, ir pregar o evangelho nas cidades, as pessoas aceitavam os apóstolos na casa dele, davam de comida e assim por diante. Mas aquelas cidades, ou aquelas pessoas que não aceitavam, os discípulos, ó, passava, ia para outros cantos, não se aceitava. Jesus recomendava, não tem para quê. Ninguém está brigando porque não acredita na sua palavra. Olha a sapiência, a sabedoria de Jesus, mostrando que isso também podemos fazer. A pessoa que não acredita nos conhecimentos espíritas não tem problema. A pessoa que não acredita nos conhecimentos evangélicos, os conhecimentos católicos, budistas, cada uma tem o seu nível de compreensão. Daqui a pouco, meus irmãos, no final, eu vou falar uma pergunta que foi perguntada aos espíritos qual era a verdadeira religião. Eu vou dizer no final qual a verdadeira religião, certo? Para vocês verem o nível de conhecimento da espiritualidade. Mas agora não, daqui a pouco. Ou seja, Jesus, ele não fazia com que as pessoas acreditasse na sua palavra através nem de violência nem de constrangimento, mas através do amor e do exemplo. E ele diz assim, não mandou pura e simplesmente que fossem embora à procura de pessoas, ele disse assim, de boas vontade, ou de boa vontade. A gente vai à procura das pessoas que têm a boa vontade, disponibilidade da palavra. Quem não tem disponibilidade ainda não está preparado, amadurecido, não tem maturidade para aquele nível de conhecimento. Vânia está dizendo que as distorções na prática da religião acontecem em muitas vertentes, é verdade. Por dinheiro, por fama, por poder, é verdade, viu, minha irmã? É verdade. Tatiana, boa noite. Meus queridos, o espiritismo e seus... Vamos voltar para a questão espírita. Não podemos violentar as pessoas para que acreditem nos conhecimentos e princípios espíritas. As pessoas têm que acreditar na reencarnação, as pessoas têm que acreditar na sobrevivência do espírito. Não. A gente vai trazer os princípios e através da lógica e através da palavra, certo? E principalmente através do exemplo, é que a gente vai trazer para as pessoas uma outra lógica e raciocínio para que nós pensemos. O espiritismo não é uma religião, certo? O espiritismo é uma ciência de princípios filosóficos e morais e religiosos. E o espiritismo não vem para converter ninguém, vem para despertar a mente das pessoas para alguns pontos que até então não foram colocados pelo próprio Jesus. Jesus trouxe a mensagem que era necessária. E ele prometeu o Espírito Santo, o Santo Espírito,
que para a doutrina espírita, é revelação. Agora, eu posso obrigar a vocês a acreditarem nessa mesma coisa que eu estou falando aqui? Não. Vocês têm que estudar, vocês têm que verem a lógica da codificação kardeciana para ver se isso tem sentido ou não. Se não tiver sentido, meus irmãos, quem sou eu para estar obrigando as pessoas a acreditarem no que eu acredito? O Valmor está colocando aí a campanha dos humildes, que é importante. Religião boa é aquela que encontramos Deus. Olha só, e no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala também da questão do Espiritismo, que a gente não pode violentar nenhuma consciência, nenhuma pessoa, não forçar as pessoas a acreditar nas coisas que a gente acredita, nem amaldiçoar porque não acredita nas coisas que a gente quer, mas pelo contrário, não somente o Espiritismo, mas toda e qualquer religião. Essa mensagem aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas serve para todas as religiões. Diz, olha, não adianta eu violentar nem constranger as pessoas. Como é que a gente convence as pessoas? Qual o procedimento da gente para aquelas pessoas que não acreditam nas coisas que a gente acredita, nas convicções da gente? Ele diz assim: acolhei as pessoas para ter convosco e deixarem as pessoas tranquilas, para que, se elas verem lógica naquilo que você está falando, elas procurarem compreender melhor. No Evangelho segundo o Espiritismo também diz assim, olha, que a gente precisa lembrar sempre das palavras do Cristo de Deus, que diz assim: outrora o céu era tomado por violência. Na antiguidade, a maioria das religiões tinha mais a questão da violência, como as pessoas têm que acreditar, tem que ser isso. Quantas e quantas pessoas morreram em nome de Deus? É só a gente olhar para a história da humanidade. No próprio cristianismo, quantas pessoas morreram em nome de Deus? Pela violência não se consegue convencimento nenhum. Mas hoje, através do Evangelho, através de uma palavrinha que Jesus fala que é brandura, que é o exemplo, é a porta de entrada para que a gente tente despertar um pouco das mentes das pessoas. Eu acho até um pouco de arrogância, às vezes, quando eu digo assim, despertar a mente, né? Como que só eu que fosse desperto. Não. Mas o Espiritismo tem essa proposta de fazer com que você reflita, de que você pense sobre as questões espirituais. O mais importante do Espiritismo é que nós não somos assim obrigados a ficar na ciência, mas nós somos colocados diante dessa ciência através da lógica, através da fé raciocinada, através do raciocínio, fazer questionamentos para si mesmo. Essa época da gente engolir tudo calado, essa época da gente tudo que disseram, a gente engolir como verdades absolutas, acabou. Na atualidade a gente precisa refletir. Se em determinadas épocas a gente não tem acesso à Bíblia, por exemplo, a gente teve a oportunidade, através do movimento de Martinho Lutero, ter acesso à Bíblia. O grande evento do protestantismo foi esse, um dos principais, das pessoas terem acesso à Bíblia, que até então ninguém tinha, ou poucas pessoas tinham, só os iniciados, e hoje todo mundo tem acesso à palavra dentro do cristianismo e dentro dos vários segmentos religiosos. Hoje a gente não pode dizer que falta conhecimento tem até demais. É só você acessar a internet, que tem milhões de sites falando sobre religiões, sobre espiritualidade. Igreja, em toda esquina você tem uma, católica, evangélica, espírita, disseminada. E a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso, né? Aí, no Evangelho segundo, no Livro dos Espíritos, na questão 839, tem uma pergunta que é feita que eu acho bem interessante, né? Antes de continuar, Vânia está dizendo que cada mente é um mundo e Deus colocou todas as pessoas dentro do mesmo ambiente, o planeta Terra, para a evolução espiritual, nesse planeta de provas e expiações para a prática da caridade. É verdade, viu, minha irmã? Olha só uma pergunta, 839. É repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós? A gente pode se escandalizar na sua crença aquele que pensa como nós, que não pensa como nós? A gente precisa se assombrar? Não. A resposta no Livro dos Espíritos é falta de caridade e ofende a liberdade de pensamento.
A gente não precisa se escandalizar com uma pessoa que pensa diferente da gente. Agora a gente demoniza muitas vezes as outras religiões. Meus queridos, assim, eu vou ser muito sincero, quantas e quantas vezes pessoas demonizam as religiões de matriz africana? Isso é ou não é uma verdade? As pessoas demonizam. E são religiões que merecem todo respeito. O candomblé, por exemplo, é uma das religiões mais antigas do planeta. E por que a gente, que se diz cristão, se acha melhor do que os candomblecistas? Tem lógica. As religiões mais antigas, para que você fale sobre o candomblé, você tem que estudar sobre o candomblé. Você tem que é o candomblé, por exemplo. Eu não sou candomblecista, nem sou um bandista, mas eu tenho respeito. Eu tenho respeito. Não recrimino ninguém. Severina está dizendo aí que, lembrando, para chegarmos aqui, aconteceu vários movimentos. É verdade, viu, minha irmã? E olha só, às vezes a gente se acha na arrogância de achar que a nossa religião é melhor do que o outro. E quantas religiões tiveram antes da nossa? Que tiveram todo o respeito, cada uma no seu contexto, cada uma na sua época, trazendo a sua forma de ligação com a espiritualidade maior. Todas tiveram a sua importância. As religiões evoluíram. Mas a gente observa, por que ainda existe? Nesses dias a gente viu aí no Rio de Janeiro pessoas queimando tendas de Umbanda e Candomblé, demonizando. Meu Deus, eu fico abismado quando eu vejo uma coisa dessa. E o pior que eu acho, são pessoas cristãs. São pessoas cristãs, é o que se dizem cristãs que fazem isso. Porque Jesus não faria isso, a gente falou há pouco. Jesus, ele não escandalizava com essas coisas. Érica está dizendo que passei anos para falar na empresa que eu trabalhava, pois sabia que é a nossa irmã Érica, porque a irmã Érica, eu não sei se ela é ou foi do candomblé, né? E ela ficava com medo de falar, né, minha irmã? Simone está falando no livro Tambores de Angola, explica um pouco disso, é verdade, viu, Simone? Um livro muito bom, Tambores de Angola. E assim, a gente tem que ter um pouco desse cuidado de a gente não estar demonizando as outras religiões. A gente tem que compreender as outras religiões. Não é obrigado a gente concordar com tudo. Tem gente que, por exemplo, se eu ouvir bater um tambor, já diz assim, estão fazendo uma macumba. Não sabe nem o que é macumba. É falta de conhecimento. Isso se chama ignorância. Ignorância. A gente não pode ser, ainda está nesse nível. Por quê? Porque Jesus não faria isso. Jesus respeitaria as pessoas. Porque na época dele, ele respeitou as pessoas que não acreditavam no que eles estavam dizendo. Outra questão importante, questão 840, Livro dos Espíritos. Ele diz, será atentar contra a liberdade de consciência, impor restrições às crenças que provocam problemas à sociedade? Vou repetir. Será atentar contra a liberdade de consciência, impor restrições às crenças que provocam problema à sociedade? Ele diz, podem-se reprimir os atos, principalmente se for danosos ao coletivo, mas a crença íntima é inacessível. Que a gente realmente vê um pouco disso. Tem pessoas que partem para questões de fanatismo, tem que ter um certo cuidado, que não pode deixar que as coisas andem assim, dessa forma assim, de atrapalhar toda uma coletividade. E o que os espíritos estão dizendo é isso, reprimir os atos exteriores de uma crença quando ele ocasiona prejuízo qualquer aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque impede a pessoa de manter a crença. A gente tem que respeitar a individualidade. Quando a gente vê casos pontuais que está trazendo prejuízo para a coletividade, a gente tem que realmente falar o que não está certo. Se você prega, por exemplo, pega grupos religiosos que estão destruindo templos umbandistas, a gente tem que chamar a atenção. Tem que chamar a atenção. A gente não pode se calar diante do desrespeito desse. E principalmente a gente saber que a gente vive numa sociedade que é uma sociedade laica, mesmo sendo cristã, mesmo a maioria dos brasileiros sendo cristãos, a gente tem que ter respeito por todas as religiões. Outra questão importante, 841, é de Marrolim, todo bom, irmão? Uma pergunta que é feita no Livro dos Espíritos. Deve-se, em respeito da liberdade de consciência, em nome da liberdade de consciência, deixar que se propaguem doutrinas nocivas, coisas que não são boas?
e pode-se, sem prejudicar essa liberdade, procurar trazer a pessoa de volta ao caminho da verdade, aqueles que se perderam ao admitir falsos princípios? A resposta dos espíritos é certamente que sim, você até pode. Agora a gente tem que ter o cuidado de não querer estar feito os colonizadores. Olha só, o que aconteceu com os colonizadores é uma coisa interessantíssima, né? Eles vieram trazer, evangelizar. Já tinham religião, os índios estavam aqui, tinham a sua religião, vieram evangelizar, vieram, vamos dizer assim, até trazer uma crença estranha para as pessoas que até hoje não aceitam. Nos colonizadores aqui no Brasil, na minha opinião, mesmo eu sendo cristão, para mim foi um desrespeito total. Eu acho que o caminho não era esse, né? Maria Boa tá falando aí, também é coisa interessante. E olha só, aí ele diz assim: mas ensinai o exemplo de Jesus, que ele não obrigou ninguém, mas ele fez através da doçura, através da persuasão, não foi pela força, foi pelo poder do convencimento da sua palavra. E ele ainda continua: se há algo que seja permitido impor, o que você pode impor é o bem e a fraternidade, mas não a religião. Não é em nome da religião que eu vou estar convertendo as pessoas que às vezes nem querem ser convertidas. Não querem não. O processo de conversão é individual, né? Aí, mas o que a gente pode levar é fazer o bem e a fraternidade, que está além da religião. Mas não acreditamos que o meio de levá-los seria admitir que seja agido com violência. Mais uma vez os Espíritos estão dizendo: não podemos utilizar da violência para impor nossas crenças, nossas convicções. Porque a própria convicção, ela não se impõe de forma forçada, mas ela é um processo em construção, como o nosso irmão Valmor colocou aí. Vânia está dizendo que antes considerados homens animais, ele que está dizendo que é aberta a outras religiões. Severino está dizendo que quer lembrar que muitos de nós fomos queimados na fogueira do passado. É verdade, viu, minha irmã? Por conta das crenças. Quantas e quantas pessoas foram queimadas em fogueira de Inquisição, por exemplo, por não acreditar em determinadas coisas, e foram considerados como feiticeiros e feiticeiras, né, em outras épocas, né? Questão 842 diz assim: todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única. Deixa eu ver se isso aqui olha só que coisa interessante. No início, meus queridos e queridas irmãs, eu falei aqui da verdadeira religião. Lembra que eu disse que no final eu ia dizer qual era a verdadeira religião? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, a gente já vai estar partindo por final, né? Que diz assim: ó, todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade. Questão 842. Como se pode reconhecer a que tem o direito de se posicionar assim? Olha só que coisa interessante. A pergunta diz: olha, todas as doutrinas falam que são expressão de verdade. Mas como é que a gente pode reconhecer aquela que realmente tem o direito de se posicionar como uma doutrina que tem verdade? Essa questão aqui leva para outra questão bem interessante, né? Valmor está colocando de outros movimentos. É verdade, viu, Valmor? Foram perguntados, antes de eu responder isso aqui, eu vou fazer outra pergunta que está no Livro dos Espíritos. Foi perguntado aos Espíritos, nessa mesma linha aqui: qual a verdadeira religião? Que é essa aqui, a expressão de verdade. Era de se esperar que os Espíritos dissessem: é o Espiritismo, porque era a codificação espírita que estava sendo feita, era um livro espírita. Mas os Espíritos, meus irmãos, não disseram que era a doutrina espírita a única verdade. Qual foi a resposta dos Espíritos? Os Espíritos disseram assim: a verdadeira religião é aquela, não disse é essa, mas é aquela que faz homens e mulheres de bem. Vou repetir a resposta. Qual é a verdadeira religião? Foi a pergunta. Espíritos, a verdadeira religião é aquela que faz homens e mulheres de bem. Ele não especificou. É o cristianismo, é o budismo, é o espiritismo, não. É aquela. Isso leva-nos a crer o quê? Que todas as religiões têm a sua verdade, como nessa questão aqui está sendo colocada. Todas as religiões têm a sua verdade, o seu nível de compreensão, e ela é importante para determinados segmentos. Tem pessoas que, por exemplo, elas não têm um nível de compreensão. Se você pega um católico que joga numa igreja evangélica, talvez não bata, porque o nível de compreensão é outro.
Se pega um evangélico, um católico, joga na espírita, não dá certo. Ou um espírita joga na evangélica ou na católica, não dá certo, porque são níveis espirituais diferentes, não melhor nem pior, nível de compreensão diferente. É por isso que tem que ter várias formas de expressão, de expressões religiosas, porque a religião, ela se expressa de diversas formas e as pessoas têm compreensão diversa sobre as religiões. É ele que está dizendo aí que todas merecem respeito. Aí olha só, voltando para essa questão aqui, que, como eu falei no início, qual a verdadeira religião? Não é o espiritismo, não é o catolicismo, não é o budismo, são todas. Todas as religiões são verdadeiras. Por quê? Porque todas que fazem homens e mulheres de bem. Leva para aquela questão, não é a religião que não presta, são as pessoas que distorcem os princípios religiosos. E essa última questão aqui que a gente vai refletir um pouco, para a gente encerrar a reflexão sobre respeito a crenças alheias, é: todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão de verdade. Eu falei que todas as doutrinas, ela tem um pouco da verdade, mas todas, elas podem dizer que tem essa verdade, poder dizer até pode. Agora vamos ver quem é que pode dizer que tem essa verdade. Os Espíritos, na questão 842, diz assim: olha, a religião que tem o direito de se posicionar e dizer, olha, eu tenho a verdade, essa daqui, segundo os Espíritos, será aquela que faz mais homens de bens e homens e mulheres menos hipócritas. A verdadeira religião, ou a religião que pode se posicionar dizendo, eu tenho a verdade, é aquela que faz homem de bem e que é menos hipócrita. Essa religião você pode ir atrás que ela está certa. Agora, se você pega uma religião que não prega o bem, que prega o ódio, que prega a tortura, que prega a exploração, que prega tudo que não presta, e é hipócrita, essa não é religião. É uma falsa religião, porque ali tem um falso profeta por trás, que o próprio Jesus falou sobre isso. Muitos e muitos dirão Senhor, Senhor, mas poucos estão ligados à palavra de Deus e à palavra de Jesus. Poucos. Porque infelizmente muitas das religiões se tornaram empresas. E a gente precisa voltar para a essência da religião. Aqui no Instagram tá fechando, certo? Daqui a 16 minutinhos. Quando fechar aqui no Instagram, aí eu abro de novo, tá certo? É só fechar aqui, certo? É de Marrolim, Tiago 1 e 2. Ou é de no 1 e 2 ele fala o quê? Se você puder colocar aí, viu? Para eu socializar aqui com o pessoal. Tiago 1, 2. Só um minutinho aqui, viu? Eu vou abrir de novo aqui o Instagram para a gente continuar. É de Marrolim, você colocou aí Tiago 1:2. O que é que diz Tiago 1:2 para socializar? Deixa eu abrir de novo aqui o Instagram. Se você puder colocar aí para a gente socializar. O pessoal do Instagram aqui. Ui! Caiu. Ninguém detém a verdade, pelo menos aqui nesse plano. Isso, Sônia. Tiago 1:2. Quem puder colocar aí a passagem de Tiago 1:2, viu? Aí voltando para aqui. Olha só. A questão 842. Deixa eu ver aqui o que é Tiago 1:2. Eu sou curioso, viu? Eu sou curioso. Só um minutinho, viu? Só um minutinho para procurar aqui o que é Tiago 1:2. Que colocaram aí, Tiago 1:2. Não vai dar tempo não. Deixa eu voltar para aqui. Olha só, voltando para aqui para a questão da reflexão. Vou voltar para a pergunta, vou dar a resposta. A verdadeira religião é aquela que faz homens e mulheres de bem. Todas as religiões são importantes. Agora, qual é a religião que pode se colocar como pretensa, detentora da verdade? A nossa irmã Sônia disse que nesse plano aqui ninguém tem a verdade absoluta. Isso é uma realidade, porque a verdade absoluta só quem tem é Deus. Certo? Mas vamos para uma questão prática, para a gente diferenciar religiões e seitas, ou
segmentos religiosos que são comandados por falsos profetas, né? A verdadeira religião é aquela que faz homens de bem, quando eu digo homens e mulheres, e pessoas menos hipócritas. Ou seja, a religião que está com uma parte dessa verdade é aquela que está na prática da lei do amor, da lei da caridade. Nós que somos cristãos, é o Evangelho de Jesus que traduz como a prática da lei, a prática da caridade, né? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem. Ah, obrigado, viu, Vevé? Meus irmãos, ó, Mateus 1,4, Tiago 1,4. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É verdade, a gente passa por diversas provações. Aí, olha só. O Evangelho de Jesus é o que nos possibilita de estarmos ligados à verdadeira espiritualidade. Porque o próprio Jesus disse que haverá um dia em que nós estaremos em espírito e em verdade na prática do seu evangelho, não em templos de pedra. Os templos de pedra irão cair, o templo da Babilônia caiu, de Salomão caiu e todos vão cair. Mas um templo vai ficar, que é o do espírito, espírito em verdade. E a verdadeira religião é aquela que faz homens e mulheres de bem. A verdadeira religião é aquela que faz com que a pessoa seja menos hipócrita e mais verdadeiro consigo mesmo. É aquela que pratica a lei do amor, é aquela que pratica a lei da caridade. Amor e caridade, elas se entrelaçam na sua maior pureza e na sua aplicação mais abundante. Aí, ainda diz aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, 842 a questão. É esse o sinal, segundo os Espíritos, da gente reconhecer se uma doutrina ela é boa. É aquela doutrina que não semeia desunião, já que toda doutrina que semeia desunião e que estabelece a demarcação dos filhos de Deus só pode ser falsa e nociva. Ele está dizendo uma coisa aqui muito importante aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Além de você reconhecer a doutrina que faz homens de bem, mulheres de bem, pessoas menos hipócritas, que praticam a lei de amor e caridade, também a gente reconhece uma doutrina que está no caminho errado, quando aquela doutrina pratica a desunião entre as pessoas e demarca. É só aqui que eu estou salvo. Olha só que coisa interessante. Ninguém tem esse poder, não. Só Deus. Só Deus é quem pode ver o nosso coração, independente de dentro da igreja que você tiver. Só Deus que está vendo. Quantas e quantas pessoas estão dentro das igrejas que estão piores do que as que estão fora. Estão com muito mais maldade no coração. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra as igrejas, não. Nem contra as religiões. Pelo contrário. Mas eu estou aqui apenas colocando o que os espíritos estão dizendo. A religião que pode se colocar como religião que tem um pouco dessa verdade é que se liga ao amor, que se liga à caridade, que não estimula a desunião entre as pessoas e a separação entre as pessoas como se fossem melhores do que as outras. Essa religião está no caminho errado. A religião está equivocada. Certo, meus queridos e queridas irmãs? Eu queria... A religião pura e imaculada para com Deus é pai, é visitar os órfãos, ou Edmar, isso é verdade. Edmar, que ele está dizendo que a religião pura e imaculada com Deus é pai, é visitar os órfãos, as viúvas e nas suas tribulações, que isso se traduz como o quê? Como caridade, como o que eu falei agora. A verdadeira religião é aquela que pratica o amor, que pratica a caridade, é aquela que é menos hipócrita, é aquela que faz o bem, é aquela que não demarca, dizendo que eu sou melhor do que ninguém, porque isso já demarca orgulho. Certo? Nesse momento, eu levo o pensamento a Jesus. Vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus, o Pai e o Criador de tudo e de todos. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os olhos.
Vamos levar o pensamento a Deus, levar o pensamento a Jesus, agradecendo depois dessa linda música de Nando Cordel, agradecer a espiritualidade maior por tudo, pelas energias. Vamos nesse momento pedir a espiritualidade maior em agradecimento a todas as falanges espirituais, as falanges dos caboclos, pretos velhos, ciganos, as falanges intergalácticas, a todas as pleiades de irmãos espirituais que nesse momento vão ao encontro de cada uma das criaturas que estão necessitando do amparo. Queridos e queridas irmãs, fechem os olhos nesse momento. Escute um pouco dessa canção, dessa música, desse som. Se desloque nesse momento para a beira de um rio. Sinta o fluir das energias espirituais nesse momento. Nesse momento, cada um dos irmãos chegue num rio e olhe lá no fundo e veja uma cachoeira. Essa energia fluindo por todos os espaços internos nossos e os espaços externos. Que nesse momento as energias benfeitoras da natureza caia sobre cada uma das irmãs que estão aqui a escutar, limpando todo o campo áurico, todo o campo energético, retirando os fluidos pesados, não somente dos irmãos que estão escutando, mas dos irmãos que foram colocados nomes aí na linha do tempo. Que esses irmãos também possam receber esses medicamentos em forma de luz, em forma de bênção espiritual. Que neste momento você lá no meio da mata, diante da natureza, diante da cachoeira, sinta toda essa energia forte que emana para o seu corpo material e o seu corpo espiritual. Neste momento, chegando àquela tribo de índios, e esses índios trazendo toda a energia que necessitamos, em forma de amparo espiritual e de energia, ficando cada um de nós trazendo luz, trazendo paz. Que neste momento os espíritos abençoados possam deixar cada um dos irmãos, todos com muita energia positiva, com muita luz espiritual, e que possamos encerrar a noite de hoje com o coração tranquilo, com o coração cheio de amor, e que possamos refletir sobre o respeito que precisamos ter com pessoas que pensam diferente de nós. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus abençoe a cada um dos irmãos. Muita luz, meus irmãos, minhas irmãs. Paz.